Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos. Oi, Luciana, tudo bem? Esperar um pouquinho o pessoal entrar e na sequência, oi, tudo bem? E assim que o pessoal entrar, eu vou começar a falar um pouquinho sobre a nossa live de hoje, tá? Ó, o Treino Gaia já entrou. Então, pra gente iniciar um pouquinho o assunto dessa live, né? Eu vou chamar já a Érica aqui e vou apresentar ela ao vivo, tá? Que fica mais fácil nossa comunicação. A gente vai acertar aqui o ângulo da câmera também, porque quando entra outra pessoa muda um pouquinho também, né? Oi, Érica, ó. Oi, tudo bem? Tudo bem? Vou botar um pouquinho para trás. Tá. Carregar. Pronto. Bom Então, dia. gente, bom dia. Eu vou apresentar então com você ao vivo comigo, né? Para poder explicar um pouquinho pro pessoal aqui quem é a Érica, né? Então, a Érica é uma educadora física, né? Criadora do Treino Gaia, formada em Yoga Ayurveda e Biopsicologia, né? Me corrija se eu estiver errado, Érica, né? Embaixadora do Movinet também do Face Fitness, né? E autora do livro Treino Gaia, né? Que eu tô aqui com ele, que é de cabeceira, volta e meia, eu olho um pouquinho, porque é uma forma natural de produzir, né? Respirar e pensar. E por isso meu convite para ela esse assunto, porque para mim eu tenho a Érica como referência, né, dentro dessa área do movimento. Foi a primeira pessoa que eu tive contato dentro da área da educação física com esse conteúdo. Isso já faz um tempinho. Eu fiz a formação do FBA e no FBA foi citado o nome dela e eu fui procurar ela em São Paulo para fazer uma aula experimental na época. Comprei o livro e apenas no ano passado consegui fazer a formação dela, mas já é algo que eu namoro, né? Então, muito obrigada por ter aceitado esse convite, Érica. E eu Eu que queria te falar agradeço. de ti agora. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui com você, participando do seu trabalho, que está tão lindo, né? É, Eu acho que já faz alguns anos que eu trabalho com a movimentação natural, que eu fui buscar esse caminho para mim mesma. E eu acho que isso vem reverberando, né, com o tempo. Então, vem atraindo as pessoas cada vez mais para esse mundo da movimentação natural, né? Abrindo uma nova possibilidade dentro da educação física. Exato, exatamente. E hoje, né, a ideia é a gente falar um pouquinho desse tema de uma forma bastante orgânica, né, que é uma coisa muito comum para você, principalmente porque você transparece isso nas redes e no curso e pessoalmente também, e trazer para uma perspectiva mais do nosso dia a dia e também com um olhar, né, mais da educação física, né? Trazer esse raciocínio, porque eu acho que é uma forma de pensar mesmo, né? Como a gente falou, é uma filosofia, né? Sim, eu acho que tudo começa com um desejo muito grande de se resgatar, de se reconectar com a nossa natureza, né? Eu acho que, pelo menos para mim, foi assim que surgiu a minha busca pelo movimento mais orgânico e mais natural. Eu fui, durante muitos anos, professora de yoga e sempre busquei a minha essência, buscar me relacionar comigo mesmo, sabe, de forma mais natural e orgânica. Mas eu senti em um certo momento que tinha algo mais ancestral que eu estava deixando de lado com as práticas de yoga, né? E foi assim que eu descobri o método de Jorge Herbert, que é o método natural, e que abriu as possibilidades e que eu fui, então, logo na sequência, descobri o Movenet, que é uma repaginação do método do Jorge Herbert. Sim. E eu acredito que é bem nessa perspectiva mesmo, essa busca de sentido, né, pro que a gente faz, que a gente vai achando esse caminho, né, ancestral, como você vivo, né, e que de fato faz mais sentido, não só para nossa vida, mas para o que a gente trabalha, para o movimento mesmo, né. Sim, Então, Érica, eu vou trazer o script que a gente falou aqui para a gente poder dar tá. um sentido para nossa, né. Claro. Nessa perspectiva desse caminho que você buscou e muito tempo depois também fui te buscar como referência para achá-lo, né? O que é um movimento natural para você, Érica?
Então, a gente pode pensar no movimento natural como algo que o nosso corpo foi feito para fazer, né? De uma perspectiva mais evolutiva. Ao longo de uma jornada evolutiva, a gente foi desenvolvendo algumas habilidades. E a gente vive num mundo que a gente atrofia essas habilidades por conta do excesso de conforto. Então, quando a gente pensa em movimentação natural, a gente está pensando mais na biologia evolutiva, né? Nessas práticas que relacionam mesmo com o nosso. Por que, que o nosso corpo é feito dessa maneira? Por que, que a gente tem 5 dedos? Por que a gente tem essa mão desse jeito? Por que a gente se movimenta de tal forma, né? Tudo tem um porquê biológico, tem uma explicação biológica. Então eu fui atrás disso que que é o método, né, o treino Gaia, o Movinet, o método natural foi se desenvolvendo através então dessa busca por essa reconexão, porque o que nós somos, a gente não se considera animais, a gente se considera algo fora da natureza, né? É, E, e esse o orgânico, então, foi sendo deixado de lado pela nossa área, né, durante muito tempo, focando mais no fitness e deixando para trás o fitness biológico, pode-se dizer assim. sim. E dentro dessa cultura do movimento que a gente tem dentro da nossa formação, né? Porque isso já vem culturalmente impregnado na gente por uma questão educacional, né? E a gente não tem isso na faculdade ainda, né? Até uma vocês, como a FBA, de ter esse conteúdo para a parte universitária, né? De uma forma mais, como é que eu posso dizer assim, voltado para a prática, que é o que você faz. Como a gente pode trazer esse raciocínio para a área do movimento? Assim, como eu posso pensar natural dentro de um ambiente industrializado, se é assim que eu posso chamar? Sim. Então, como eu acredito que voltando às nossas raízes, né? A gente vive há muito pouco tempo como sedentários no sentido de estar num lugar. A gente viveu a maior parte do tempo como caçadores-coletores. Então, trazer esse olhar, essa perspectiva, então, para pro tipo de movimentação, como você estivesse vivendo ainda como um caçador-coletor, né? Existem poucas tribos ainda que vivem como caçadores-coletores, né? E, por exemplo, o Jorge Hebert, no início do século XIX, viaja o mundo. Ele é um oficial da Marinha francesa e ele observa então essas tribos, esses povos, como eles se movimentam de maneira mais natural e como eles eram naturalmente mais saudáveis, mais ágeis e os corpos muito mais fortes. Então, isso, o Jorge Herbert, ele dividiu então em 10 habilidades humanas que a gente tem capacidade de fazer, que é a caminhada, a corrida, os equilíbrios, os saltos, a quadrupedia, o levantar e carregar, o lançar e receber, a escalada, as habilidades de defesa, as habilidades de luta e a natação. Então, dentro disso tudo, a gente pode pensar então uma maneira natural de se movimentar. Então, todas essas habilidades são habilidades naturais. Né? Então, os esportes, por exemplo, ele era ferrenho quando ele falava de esporte, que a especialização enfraquecia o corpo das pessoas. Né? Porque Uhum. o excesso de especialização faz com que você deixe de ser mais completo e integral. Então, acho que essa é uma visão muito legal da movimentação natural, porque é uma prática bem generalista, né? Como eu falei, são 10 grupos de habilidades que você tem que trabalhar de maneira equalizada, né? Ao ar livre, de preferência, com menos roupa possível. Então, essa é uma perspectiva assim de. De trabalhar esse movimento natural dentro da nossa área. E agora que você falou sobre com menos roupa possível, um ambiente mais adequado, né, mais natural possível, menos controlado também, né? Sim. Assim, a gente pode trabalhar também num ambiente mais controlado quando a gente está resgatando os movimentos, né? É possível também trabalhar a movimentação natural dentro de um ambiente indoor,
né? Mesmo porque vai dar mais segurança para o nosso aluno, para ele retomar, então, essas habilidades. Mas colocar ele em algumas situações mais, mais naturais, né? Mais, como eu posso dizer, para que ele se desenvolva de uma maneira mais orgânica. Mas associado à tarefa e não a algo controlado, né? No sentido de, tipo assim, não algo mecânico. Exato. É Entendi. isso, Tá. realizar tarefas é uma coisa importante, assim. Eu acho que esse é um treinamento, se for pensar em treinamento funcional, né? Tem uma função, tudo tem uma função, né, de ser no nosso corpo e o movimento natural resgata, então, essas funções biológicas do nosso corpo. Certo. E dentro dessa perspectiva que você falou desses movimentos, assim, né, mais orgânicos, e eu peguei dentro da sua literatura também, esses 10, na verdade eu separei 8 aqui, que são mais fáceis da gente conseguir falar um pouquinho sobre eles, né? E aí a gente poder esmiuçar um pouquinho do porquê trabalhar cada um deles para a gente trazer um sentido para essa prática, né? Porque não é, pelo que eu entendo, assim, reprodução de movimentos de animais e nem reprodução de movimentos de nenê, né? Que às vezes as pessoas dizem, ah, você está inventando o gatinho, que é uma coisa que a gente fazia. Não é bem isso, né, Érica? Não. Existe a ginástica natural, todo mundo confunde quando fala em movimento natural, pensa em ginástica natural, né? Que é um método de movimentação que é baseado nos animais, né? E a movimentação natural já é algo mais voltado para a nossa biologia evolutiva. E engatinhar, por exemplo, quando a gente faz, os alunos fazerem, e eles remetem então isso ao movimento de bebê, né? Que é o nosso desenvolvimento ontogenético e tudo. Mas a verdade é que nós engatinhamos também quando adultos. E a gente engatinha como adulto. Sim, E isso dentro de algumas situações, então é sempre importante assim buscar situações que você usaria essa habilidade. Como você usaria essa habilidade? Então, engatinhar. Então, se você for passar num lugar que é um pouco mais baixo, dentro de uma gruta, num ambiente natural, isso é uma coisa comum, né? Vai passar por baixo de objetos, você vai engatinhar. Então, retomar esses movimentos, né? sim. Então vamos falar um pouquinho desses movimentos, porque daí você já consegue linkar também com a parte mais criativa. Você está no gatinhar e já começou a pensar onde você usaria isso, né? E quando Sim. você fala assim, com o aluno, ele trabalha com a imaginação e entende também melhor, né, o que você está pedindo para ele executar, né? Então, dos movimentos que eu separei aqui que você listou, primeiro é o cócoras, né? Falar um pouquinho sobre a importância da gente retomar esse movimento, que é um movimento orgânico do nosso corpo, mas que por conta de não executar ou não ter mais a necessidade de fazê-lo, a gente acaba perdendo. Sim, exatamente. O cócoras é uma das posturas principais de descanso do ser humano, né? Isso nas culturas mais antigas, assim, ainda é possível de se ver. Você vai pro Oriente, é bem comum, até pro Nordeste, você encontra bastante gente que se acocora, né? Mas por conta do excesso de conforto, a gente parou de descer com o quadril tão para baixo e parou nos 90 graus, né? Tanto que as cadeiras, sofás, os nossos carros e até, né, a privada, tá aí a Leca para falar também do Cocócoras, para elevar também um pouquinho a, Hoje de manhã, a pé. o da nossa live, eu mandei para ela, ó, vou falar do cócoras e do cocócoras. Né? Isso é importante, assim, é uma postura biologicamente muito importante, né? Porque ajuda também nos processos digestórios, mas nos prepara também para a caminhada e para a corrida. Então é muito importante a gente estabelecer essa conexão com a terra, né? E com todo esse alongamento da cadeia posterior, alongamento então dos tornozelos, joelhos e quadris, parte baixa das costas, isso tudo é importante para que a gente tenha uma boa postura, né, e se desenvolva corretamente. E a gente faz isso quando a gente é criança, a gente deixa de fazer e vai
perdendo essa mobilidade, né? Mas é muito importante, assim, essa postura de conexão, né? Tem a parte do yoga, que eu estudo também bastante, e que essas posturas que trabalham o chakra básico, né? Que se trabalha bastante assoalho pélvico, e essa conexão com a terra também. Então, isso é muito Sim. importante, assim, energeticamente, você trabalhar essas posturas de base, de pé no chão. É bem importante trabalhar descalço, começar a fazer o cócoras aos poucos, né? Pode até começar com um pouquinho mais de salto na parte de trás do calcanhar, mas aos poucos tentar levar o calcanhar para o chão, se apoiar em alguma coisa e treinando todo dia um pouquinho, porque é um movimento natural e que ele vai ser resgatado conforme você vai utilizando esse movimento, né? Então isso é importante porque o que eu muito escuto nas minhas aulas é: nossa, eu nem sabia que eu sabia fazer isso. Então, isso acontece mesmo com a movimentação natural, porque é algo instintivo, a gente sabe fazer. Se a gente não faz, é simplesmente porque a gente deixou de praticar. Então, essa proposta é algo bem simples, assim, sabe? A movimentação Sim. natural é como se fosse um pano de fundo para o nosso condicionamento físico, eu acredito. Então, com a movimentação natural, você pode construir um corpo para fazer o que for. Pode também fazer os movimentos específicos, esportes e tudo isso, mas tendo uma base sólida, né, de É, habilidades. eu costumo falar que o movimento natural, na verdade, ele é um treinamento para o ser humano nato. E aí depois vai treinar suas especialidades, né? Então, deixar forte enquanto ser Exatamente. humano. Depois você vai É, treinar o que você. Mas assim, exatamente. dentro dessa perspectiva dos movimentos aqui listados, né? E o primeiro foi o Cócoras, eu também estava as suas referências e também o teu colocou algumas informações nos sites aqui, que elas também estão relacionadas ao aspecto tanto de saúde motora quanto saúde relacionada ao sistema geral, né? Porque o próximo movimento que a gente vai falar, que é o sentar e levantar, né? Essas posturas elas estão muito relacionadas como um todo, né? Como uma prevenção de saúde, né? Então, eu até Uhum. estava lendo que o cócoras, além de todos esses benefícios motores que você colocaste, ele também é um movimento que previne, né, as doenças de câncer de colo de útero, né? Então, tem todo um olhar mais profundo dentro da área da saúde mesmo, né? Não só da saúde física, mas da saúde fisiológica mesmo do nosso corpo, né? Exatamente. Tá tudo conectado, né? Eu acho que isso é a coisa mais linda, assim, da movimentação natural, que é a gente se integrar mesmo com o nosso corpo de uma maneira integral, né? Você está trabalhando não só o músculo esquelético, mas o psicoemocional também, né? Os aspectos fisiológicos que são tão importantes, né? Quando a gente resgata, então, os nossos movimentos, é a mesma coisa de pensar num animal em cativeiro, que um animal em cativeiro ele vai ser privado de se movimentar com liberdade. Isso vai ter também acarretar alguns problemas, né, fisiológicos, emocionais, né? Enfim, eu acho Hoje a que gente isso pode tudo ver isso é um conjunto. com os nossos animais de estimação, né? Porque eles estão também adquirindo algumas doenças humanas, né? Como depressão, enfim. Eu até estava com uma aluna minha que é veterinária sobre o ramo da fisioterapia na veterinária também, porque a gente está também condicionando eles a um estilo de vida mais industrializado, né? Só para colocar um parênteses que me veio na cabeça. Com certeza, a gente acaba vivendo isso e impondo isso culturalmente, né? Para as crianças, para os animais, enfim, para o nosso ambiente. Eu acho que isso é muito importante, a gente trazer a consciência de que a gente precisa sair um pouquinho é, dessa mentalidade de excesso de conforto, né? E se colocar em situações de desconforto para poder encontrar o conforto no desconforto, sabe? Eu acho que isso é algo que tem que ser pensado, porque se a gente deixar, a gente vai
acabar vivendo de uma maneira mais confortável, porque todo mundo gosta de conforto, né? Quem não gosta? Mas a gente se É, colocar em algumas situações. sim, até o William que acabou de perguntar se o home office não parece ser um canseiro para alguns, né? E aí eu vou deixar para você começar essa resposta aí. Ai, com certeza, né? Eu acho que é, o home office, se a gente pensar, depende, né? Mas se você pensar em você ficar dentro de casa, na frente do computador, na frente de uma cadeira, na frente da sua mesa, na frente. Isso tudo vai atrofiando as suas habilidades, né? A gente pensar principalmente num tipo de trabalho que a gente está fazendo hoje em dia muito mais pela internet. Então a gente com certeza está vivendo em cativeiro, né? E os nossos movimentos, a gente não tem nenhuma rodinha para se movimentar. A gente está movimentando mais as mãos, os dedos das mãos, os braços e muito pouco movimento do corpo, né? Então, por isso que seria interessante deixar um ambiente de casa também mais desconfortável, ou seja, vai sentar no chão, né? Trazer o computador mais para baixo. Para quê? Para que tenha variedade de movimentos, para que você possa se movimentar mais. Porque com mais desconforto você vai fazer com que o teu corpo se movimente mais, né? Organicamente, Exatamente. Não tem tá como voltar certo. atrás, né, Raquel? Esse- Infelizmente ou felizmente também, não sabe, né? É, Mas é bom levar tudo isso em consideração. Bom, gente, e o segundo movimento que a gente vai falar é sobre o sentar e levantar, né? A gente já sabe que ele está relacionado a uma pesquisa, inclusive brasileira, né, que fala sobre enfim, a pesquisa pesquisou, enfim, numa população específica e que parte dessa coleta, né, as pessoas que conseguiam levantar do chão, principalmente sem o uso das mãos, elas tinham uma longevidade maior que as pessoas que precisavam de apoio, né? Então, qual a importância, né, de executar esse movimento, né? E até de forma orgânica, dentro de casa, mesmo em home office, dá para fazer, né? é, é muito importante colocar a movimentação de ir até o chão e levantar, sentar e levantar do chão. Você está trabalhando a mobilidade de todo o corpo, né? A coordenação, a força. Então, é um conjunto de capacidades que você trabalha em uma habilidade de sentar e levantar do chão e das mais variadas formas possíveis, né? Claro, esse teste que foi feito foi realizado com uma maneira de sentar e levantar do chão sem as mãos no chão e conforme você colocasse, usasse apoios, você ia perdendo pontos e isso interferia também na sua pontuação de longevidade, né? Mas se você conseguir sentar e levantar do chão, mesmo com o apoio da mão, a princípio, já é muito bom, sabe? Fazer formas variadas de sentar e levantar do chão. Então, sentar e levantar do chão com o apoio de duas mãos, sentar e levantar do chão com o apoio de uma mão só, né? Sentar e levantar do chão com duas mãos e um pé, sabe? Algumas coisas para você brincar e colocar mais variedade no movimento. Para ir aos poucos você ir adquirindo essa habilidade, né? Que é muito importante Entendi. para resgatar essa movimentação, não só pela longevidade, né? Mas pelo uso funcional do seu corpo. Sim, até porque se a gente cai no chão, a gente tem que saber levantar, né? Então, Isso é muito importante. nossa vida, né? Ah, isso é verdade. Isso também é bem legal também para pensar num trabalho de prevenção de quedas para idosos, né? Esse trabalho de ir até o chão. Então eu trabalho muito com os meus clientes, né, no chão e idosos principalmente, né? A maior parte dos meus clientes são idosos e eu faço com que eles cheguem até o chão e levantem. Por mais difícil que seja, assim, a gente não pode atrofiar essa habilidade de sentar e levantar do chão sozinhos, né? Porque, como eu falei, além de prevenção de queda, coordenação, força, equilíbrio, né? Esse é um movimento que vai ajudar a deixar o corpo mais jovem por mais tempo. É verdade. E você já falou, já deu uma palhinha pra gente um pouquinho antes, sobre andar descalços, né? Qual a gente trazer essa nova não, né?
na verdade, resgatar essa percepção, né, do mundo através dos pés e das mãos também, né? Sim. Nossa, para falar de pé descalço dá para falar bastante coisa, né? Quando a gente pensa, então, em colocar os pés no chão, primeiro porque a gente não vai estar usando aquele saltinho, porque falam que a gente tem que usar sapato com 2 centímetros de saltinho atrás para manter a postura e tudo isso. Mas a verdade é que a gente precisa ter uma boa flexão e extensão de tornozelo, né? Um bom alongamento de cadeia posterior e usar os pés no chão, não só por conta da nossa postura e desse alongamento, mas também para perceber o mundo, né? Porque a gente tem vários receptores, né, na sola dos pés que faz com que a gente perceba como está o terreno, até a intensidade que a gente tem que andar, é, perceba o nosso equilíbrio como um todo, né? Do corpo como um todo. O grounding também, que é muito importante, é você trocar essa energia com a terra, né? E não ficar, porque a gente normalmente está com sapato de solado de borracha, e que isso impede que a nossa energia é, Boa. se equilibre, né, com a terra. Então, o grounding, que é o aterramento, né? Você colocar os pés na terra, Sim, colocar os pés no chão, isso é muito importante para equilibrar a eletricidade do nosso corpo também, que isso também interfere na nossa pressão arterial, no nosso estado emocional, né? Então, eu ia, porque na verdade, quando você coloca o pé no chão, você presta mais atenção aonde você tá também, né? Não só com os seus próprios movimentos, ou seja, você acelera, né, fisicamente o seu corpo, porque você tem que prestar mais atenção, mas na percepção do chão, né? E a gente que tem tanta dificuldade hoje de parar e viver o presente é uma ferramenta, uma coisinha básica e que faz todo sentido quando a gente fala de movimento natural, né? E de trazer isso para uma vida diferente mesmo, né? com certeza. E você sentir o chão é um exercício de mindfulness, né? Você É, está trabalhando uma meditação, você está sentindo a temperatura, sentindo a textura. Isso tudo é muito importante. Isso é muito rico em informação para o nosso cérebro, né? Então, você caminhar em diferentes terrenos, isso é muito importante também. É nutrir o seu corpo de várias formas, sabe? sim. Então, é importante mesmo ficar descalço e, e ter o hábito, né, de tirar os sapatos, né? Acho que isso é uma coisa que foi transformando a minha percepção também de vida, sabe? E, assim, hoje em dia eu uso muito menos sapato de salto, é muito raro usar um sapato de salto. É, eu Eu acho que também. foi Eu tenho tentar manter tentar manter o pé mais próximo do chão possível, né? Eu acho que isso é uma coisa também que foi se transformando com o tempo. É, tentar sentir mais o chão mesmo e sim. isso faz com que a gente se fique mais conectado com a gente mesmo. E nessa perspectiva do descalço, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os saltitos silenciosos que você colocaste, né? Vou deixar para você explicar, porque como eu li, eu tenho a tendência a falar, então, só Tá. para você falar. Sim, esse é um tipo de movimento saltitos silenciosos, são um tipo de movimentos que você pode treinar todos os dias, né? Você treinar descalço, saltos silenciosos. Pode ser descalço, pode ser de sapato, mas assim, conforme você vai treinando sem sapato, você vai perceber que você vai aterrissar com seu antepé, né, em médio pé. E essa é a parte que foi feita do nosso corpo para a gente aterrissar, não o calcanhar, né? Com um sapato a gente normalmente aterriza com o calcanhar, né, com tênis super amortecidos. Então a gente tem que começar a acostumar o nosso corpo a usar essas articulações, né, esse monte de ossinhos que a gente tem no pé e a gente trabalhar então saltos silenciosos para quê? Para resgatar também a capacidade elástica do nosso organismo na caminhada e na corrida. Então isso é muito importante, né? Os saltos silenciosos é porque você está trabalhando na força excêntrica,
você está, né, fazendo, amortecendo então o seu salto e trabalhando na face, é tão importante, né, para a gente poder conservar a energia e poder caminhar e correr por longas distâncias. Isso é muito importante, essa é uma das nossas capacidades, maiores capacidades como seres humanos, né? Isso, Usar os nossos pés. exato. E aí, nessa perspectiva, a gente também fala sobre o se locomover sobre as coisas ou sob as coisas, né? Trazendo um pouco de desafio para o nosso corpo, né? Como um todo, né? O que que seria isso sobre o quê? O que que a gente pode imaginar quando a gente fala de... Então, a gente pode imaginar passar por baixo das coisas, passar por baixo da mesa, dentro de um ambiente, dentro de casa, ou passar por cima da cadeira, do sofá, enfim, é, buscar algum tipo de desafio, porque, como eu falei, a gente, todo o nosso mundo, ele foi, tem um design para facilitar e para ser confortável. Então, está tudo na nossa mão, a gente não precisa baixar para pegar as coisas, né? E nem levantar muito a perna para passar um obstáculo, né? Então, assim, buscar explorar o ambiente, passando por cima e por baixo das coisas, é uma maneira natural de você estar trabalhando o corpo em várias direções, né? Dando vários estímulos e trabalhando bastante a mobilidade do corpo para não ficar atrofiado, né? Porque senão a gente se torna cada vez mais imóvel, né? Porque Sim, a gente tem que pensar na movimentação natural como algo do nosso dia a dia, né? Não como um treino de 1 hora ou de 30 minutos, que pode ser também, a gente pode incluir isso tudo num treino. Mas quanto mais você consegue incluir isso no seu dia a dia, né, esses petiscos de movimento, isso vai fazer com que o seu condicionamento fique melhor, né? Com que as suas habilidades fiquem muito melhores, né? Com que o seu corpo fique muito mais desperto e alerta. até Então, porque é uma forma mais orgânica também, né? Não são 3 séries daquilo, 4 séries. Acontece, vou até a cozinha, vou por aqui. Vou sentar isso, no computador, então vou sentar no cocócoras. Agora isso. vou, né, vou assistir um filme no chão. Então são várias formas, tá? Sem um padrão de execução. 3 séries, 10, sentar e levantar, né? Isso é uma coisa importante, assim, quando a gente pensa em movimentação natural, a gente até tem algumas técnicas que a gente ensina os nossos alunos a resgatarem os movimentos naturais. Mas não existe muito um padrão de movimento, não tem um padrão certo, um padrão errado. Tem aquele que melhor se adapta para aquela determinada situação. Então, quando você vai pensar, como é que eu vou agachar? Não, eu tenho que agachar, colocar meus pés abaixo dos quadris enfim, a gente está cheio de regras, né, de como se movimentar. E numa situação, num ambiente natural, você vai agachar onde seu pé encaixar, onde der, o joelho pode ir para dentro, o joelho pode ir para fora, enfim, não existe certo e errado, existe aquilo que o seu corpo consegue fazer. E quanto mais adaptável, né, mais móvel, mais saudável é o seu organismo, né? Quanto mais resiliente, é mais saudável. Então, isso é muito importante. E essas regras, até vou puxar um pouco esse assunto, sobre você não poder fazer movimentos abaixo de 90 graus, ou não poder colocar mais o joelho no chão, ou não poder, né, levantar assim, ou não poder levantar mais o braço acima da cabeça. Eu converso muito com os meus alunos, porque eles vêm muito com essas orientações, e aí como é que eu dizer assim, é um processo, né, de convencimento de que a pessoa ela vai acabar fazendo, né? Então não é que ela não possa mais, ela só tem que achar uma forma que ela consiga fazer aquilo sem machucar, sem doer, né? Porque ela não vai Sim. deixar de pegar em cima, ela não vai deixar daqui a pouco de ter que agachar para pegar alguma coisa no chão e apoiar o seu joelho no chão. Isso não tem como não fazer mais, né? Então a gente É, só tem que achar o como, quanto é possível essa pessoa fazer ou não esse movimento, né? assim, o mais livre e espontâneo possível, né? A gente se movimentar de uma maneira mais espontânea. Isso acontece muito nas brincadeiras, né? Quando a gente não está pensando muito na execução no movimento, né? Numa coisa é uma coisa
como eu posso dizer assim, exemplificar, quando você dá uma tarefa e não está narrando um movimento que ele vai fazer, né? Então é Exato. diferente. É você levar a consciência. A aluna aqui está dizendo, essa é para mim. Ah, então, é levar a consciência, mas de uma maneira. Mas não, você não vai indicar para o seu aluno, olha, você vai sentir isso, você vai ter que fazer aquilo e flexiona aqui, estende ali. É algo muito mais espontâneo e deixar com que ele mesmo Acho encontre as soluções. é, Isso tudo, isso dá muita autonomia e muita consciência, porque o aluno depois você pode perguntar o que você sentiu, como foi, né? Mas não durante a execução tentar limitar demais com as palavras, sabe? Porque a gente perdeu um pouco dessa espontaneidade, dessa liberdade de movimentos por conta disso, né? sim, A gente foi crescendo, não faça isso, não pode dobrar o joelho mais do que 90 graus, não pode fazer aquilo, não sobe aí. Então a gente está cheio de trauma, cheio de fobia. é, Então resgatar esse estado natural não é algo fácil, né? Mas nós como profissionais da área do movimento, né, e principalmente facilitando a movimentação natural, é muito importante que a gente dê essa possibilidade para o aluno de explorar. é. E aí a gente vai para o nosso último, porque a gente já falou um pouquinho do engatinhar, né? Que é o que eu mais gosto, que é o brincar, que é o movimento aqui, nosso que a gente, enfim, prescreveu aqui. E aí o brincar, na verdade, vem muito da perspectiva do educador físico, né? Ou do facilitador de movimento, pode ser fisioterapeuta, enfim, quem estiver ministrando a atividade poder trazer um desafio, né, para quem está praticando, sem muita instrução para que ele não fique preso a certas regras, né? Mas também trazendo um pouco de liberdade, um pouco de, como é que eu posso dizer assim, dele se sentir à vontade de poder criar, né, a forma que ele vai executar aquilo, né? Sim. Sim, e criar esse ambiente eu acho que é um grande desafio assim para nós profissionais, sabe? Deixar o aluno se sentir seguro o suficiente para poder se movimentar. Então, assim, eu acho importante também ter uma base motora sólida, não chegar e simplesmente sair brincando e também é uma possibilidade, mas eu deixo as brincadeiras mais para o final das aulas, assim, sabe? Para a gente ir construindo junto, assim, os micromovimentos, né? A gente poder sentir as transferências do corpo, as transferências de peso, sentir como funciona todo o corpo integrado. Então, acho que isso tudo é importante, assim, para a gente construir uma base sólida, sabe? Para a gente poder se libertar e brincar livremente, né? Então, eu Sim. acho que, que a movimentação natural é um grande desafio, assim, para mim, né? Porque ao mesmo tempo que a gente quer liberdade, a gente está ajudando os nossos alunos a resgatarem muitos movimentos, né? Então, Sim. por isso existem as técnicas também de movimento, né? Que eu acho importante também colocar aqui muitas das técnicas. Se a gente talvez vivesse num ambiente natural, talvez a gente nem precisasse de técnicas, né? Mas como a É, gente tem que resgatar, a é. gente tem que passar algumas informações. Mas isso tudo é um processo. E aí eu queria, para a gente finalizar um pouquinho esse assunto mais teórico, né, Érica, que você falasse um pouquinho assim, como você orienta nós, profissionais da área da educação física, a como construir esse pensamento, né? Porque eu hoje vivo numa realidade de academia, onde 90% do espaço ele é composto por aparelhos extremamente modernos, né? E eu, dentro de uma perspectiva de trabalhar muito com a movimentação natural, eu gosto muito, eu sinto os efeitos no meu corpo e para mim, depois que a gente pensa assim, ou sente, a gente não consegue não fazer isso, porque parece que vai contra até a forma de pensar, né? Então, eu converso diariamente com os meus alunos para tirar o tênis, ir para o chão, apesar de ser um ambiente, uma academia extremamente tecnológica, o que vai fazer diferença é a gente se movimentar de forma mais orgânica. Não quer dizer que a gente não possa usar os aparelhos, mas que a gente vai usar numa perspectiva
de um raciocínio diferente, né, para o movimento, para o treinamento, e não voltado apenas para ter uma performance mais estética, né? Como você poderia nos ajudar, assim, a construir esse caminho? Ops, A, desculpa. esse raciocínio? Acontece. Hoje eu estou bem feliz que os meus gatos estão dormindo. Às vezes eles É, pulam na câmera. É natural, né? natural, desculpa. Ah, eu acho que esse pensamento seu é muito legal, assim, você conseguir e conseguir levar isso para um ambiente de academia, né? Eu tenho um tipo de trabalho que hoje é muito mais orgânico. Eu trabalho em parque, eu trabalho em ambientes já preparados para isso, né? Não preparados, mas Sim, que não tem tantos equipamentos assim. Eu até tenho um ou outro equipamento, mas eu costumo usar com o, equipamentos mais orgânicos, né? Tronco, bambu, né? Para poder desenvolver as habilidades, essas que eu já citei anteriormente, né? Mas eu acho que fazer esse resgate no início da aula pode ser uma possibilidade, né? Você começar então com as habilidades. Aí agora é minha cachorrinha. ó, é, Com essas habilidades mais generalistas, né? Trabalhar os pés, as mãos, né? Trabalhar é, a capacidade de se locomover no chão. Isso sim, tudo vai fortalecendo cintura escapular também, para depois fazer um trabalho, de repente, em máquina. Eu acho que tudo é possível, sim, sabe? Eu acho que uma coisa não exclui a outra, sim. mas a gente tem que ter uma boa base E de. é um raciocínio, né? Que você está É um fazendo. raciocínio. É. Legal, E Érica. você pode utilizar também as máquinas também como formas para se desenvolver, né? Por exemplo, os movimentos de escalada, a gente pode trabalhar um movimento isolado de ombro, né? Enfim, trabalhar Bacana, as costas, trabalhar com máquina, né? Isso tudo vai te ajudar a fortalecer, mas pensando na escalada, né? Pensando em um dia sim, tendo um raciocínio. se desfazer desses equipamentos, né? E Exato, dos confortos. Então, esse sim, é o importante. legal. E, Érica, assim, ó, para a gente finalizar, faço nas lives. Na verdade, você é a segunda convidada do Linguagear, né? Eu fiz com a Leca um domingo também, no mês passado. E eu sempre faço um quiz, onde eu falo uma palavra e você me fala a cabeça, assim, diante daquela palavra. Tá bom. Tá? Vamos fazer Tá uma bom. natural, né? Então, Hum. Érica, o que vier na sua cabeça, tá bom? Tá. Sobre movimento. Sobre o quê? Movimento. A experiência. Natureza. Nossa casa. Sobre treinamento. Ah, um resgate. Sobre ser natural. Ai, Não ser temos. natural. Ser, ser natural é ser simples. Sobre corpo. É um veículo. Sobre a mente. Um, sobre a mente. É, nossa, que difícil. Força. Sobre educação física. Eu sou apaixonada pela área, pelo movimento, né? Pelos esportes, enfim. E educação física, para mim, é um resgate também. É um resgate da nossa potencialidade.
Certo. É sobre o yoga, Essência. sobre propósito Propósito, sobre direção. e sobre conexão, Uma busca. sobre o treino Gaia. Um estilo de vida. Muito legal. Eu vou parar um pouquinho aqui para dizer que quando eu descobri o treino Gaia e li o livro, eu disse, cara, é tudo que eu achei que funcionava, que existia, isso existe. Que Legal. legal. Sobre esse ano, Érica, Ai, um desafio. e Desafio. sobre Sobre o quê? essa live. Ah, você é uma querida, você é uma fofa. Estou muito feliz de estar aqui. Ai, que bom, Érica. Eu quero te agradecer, viu, pela tua disponibilidade de a gente poder conversar sobre isso. Para mim é um caminho muito recente, né? A movimentação nacional. Eu tenho você, como outras pessoas, tanto do Brasil quanto fora do Brasil, como referências nessa área. Mas o que eu mais admiro, né, em você, principalmente, é que você não traz isso só para sua área, você traz isso para, né? E isso é uma coisa muito bacana, porque, como você disse, é um resgate, né, da nossa verdadeira natureza. E dizer que eu amo o seu slogan, que se não é divertido, não é sustentável. Eu uso isso direto, adoro. É, que legal. Existe um prazer muito grande, né, quando a gente resgata aquilo que é nosso. É como se a gente estivesse pegando para a gente aquilo que já nos pertence. Então a gente tem uma alegria muito grande, por isso que eu digo que se não for divertido não é sustentável, né? Porque é muito divertido poder utilizar o nosso corpo de uma maneira livre e espontânea, né? Muito gostoso, então tem um prazer muito grande em ser É, a gente mesmo. verdade. Érica, muito obrigada. Galera, muito obrigada. A Aline tá aqui também, a Cleuzinha, a Elisa. São colegas, alunas, amigas, né? E Ah, Érica, que legal. Não, eu que obrigada. agradeço. Obrigada, querida. Até a próxima. Até a próxima. Um beijão. Então.